curso de psicanálise freudiana. Os vídeos são gratuitos, em 24 módulos, 24 vídeos. Este é o terceiro vídeo, o módulo 3-24. Nesse vídeo nós vamos falar sobre Freud e a sua teoria, a primeira tópica. O curso consta de 24 módulos, é gratuito, ou seja, os vídeos são gratuitos. Mas você pode contribuir com um Pix de R$30 em cada vídeo, ou seja, toda sexta-feira, às 8 horas da noite, estarei lançando um vídeo. Se você contribuiu com R$30 no Pix, com esse Pix que está aqui, anpc2018@gmail.com, até o final você recebe o certificado e a carteira com o número de registro. Se você já é psicanalista, você vai receber um certificado de pós-graduação livre em psicanálise clínica. E aqueles que contribuírem e enviarem o comprovante por esse zap que está aqui, 6198-340-6632, imediatamente estarei enviando a apostila do vídeo. Assessoria e dúvidas, nós estamos aqui. Você pode ligar, pode enviar o seu áudio e nós estaremos aqui. É a democratização da psicanálise. Uma outra informação é que a partir da próxima semana, no domingo, ou seja, no sábado, os vídeos de Freud será toda sexta-feira às 8 horas. No sábado, às 8 horas, estaremos iniciando o lançamento do vídeo sobre Jung, analítica junguiana. Também são 24 vídeos. E no domingo, às 8 horas da noite, nós estaremos lançando, esse é totalmente gratuito, só os vídeos, lançando sobre o Messiá, a estrutura hebraica, a mística hebraica. É terapia, é conhecimento, são os mistérios da língua hebraica na Bíblia hebraica. Então vamos começar com este módulo 3 de Freud, a teoria, a primeira tópica. A primeira tópica é conhecido como o modelo topográfico. Vem da palavra tópica, que em grego topos significa lugar. Freud, 1890 aproximadamente, ele imaginou naturalmente, metaforicamente, um lugar na mente humana. É o conteúdo ausente da consciência num dado momento. É o sistema que organiza os fenômenos psíquicos que não podem, em dado momento, ficar acessíveis à consciência. Seus conteúdos são carregados de libido e pulsão sexual. Ou seja, ele então divide em consciência, pré-consciente e inconsciente, sendo que esse inconsciente está carregado da libido, da pulsão sexual e não podem ser acessados. Essa foi a primeira teoria de Freud em 1885 a 1890. A primeira tópica, ou seja, a primeira teoria, foi até 1910, mais ou menos, quando começou a surgir a segunda tópica, a segunda teoria, que consta do ego, id e superego. Quando Freud começou a estruturar a metodologia psicanalítica já dentro de uma estrutura que conhecemos até hoje. Essa primeira tópica, eu diria que era a primeira psicanálise, a protopsicanálise. Aqui nós não vamos falar sobre transferência, resistência, essas questões todas, porque isso surgiram em 95 em diante, já para formar parte da segunda tópica. Então a primeira tópica consta do consciente, pré-consciente e inconsciente. A neurose, o sonho, interpretação de sonhos, essas questões assim. É o que nós vamos falar neste vídeo. Muito bem. A tensão psíquica, o princípio do prazer e desprazer.
A extremidade inicial do instrumento psíquico, o sistema perceptual, diríamos assim, o que percebe a realidade, recebe a influência de estímulos, naturalmente, elevando o quantum de energia psíquica aqui no inconsciente, lá libido, e aumentando a tensão psíquica na extremidade final. Então, o sistema de motilidade, o M, deve executar uma ação modificando o estado interno psíquico, para que este quantum libidinal seja reduzido, diminuindo também a tensão psíquica. Igual uma estrutura de corrente elétrica. Tá? Então, no inconsciente ele tem que diminuir. Se aumentar, é o prazer. Se diminuir, o desprazer. Elevação e redução da tensão psíquica. É a base dos processos primários, que ele chamava. A elevação dessa tensão, através dos estímulos externos, aqui atrás, ou seja, atrás, num sentido metafórico, lógico, no inconsciente, produz o prazer. E a redução dessa tensão produz o desprazer. É um pouco complicado, mas você vai entender acompanhando a nossa fala nesta aula. O sistema nêmico, a palavra memória, do ser humano. Mas por fatores do homem estar numa cultura e ser um ser ético, que introjeta limites, normas e leis que impedem a ação irrepreensível de realização do prazer, de qualquer maneira, existe o sistema nêmicos intermediários aqui entre a consciência e o inconsciente, entre o perceptual, o que você percebe, e a motilidade aqui atrás, diríamos assim. Então, por isso ele precisava entender que existe o inconsciente, o pré-consciente e a consciência. Então nós vamos saber a função de cada um, a função da consciência, a função do pré-consciente e a função do inconsciente. Cada um tem uma função específica para que possa lidar com o que a gente percebe do estímulo externo, porque o estímulo externo entra através dos nossos olhos, nossos ouvidos e vai para o inconsciente. O inconsciente então processa e existe um processamento que nós precisamos entender. Essa é a estrutura da primeira tópica de Freud. Esse sistema nêmico, memória do ser humano, intermediário, diríamos assim, que aí no meio, possui um funcionamento peculiar que tornou a psicanálise o que ela é hoje. Todo o material psíquico, após ser estímulo sensorial, ou seja, estímulo sensorial externo, que chega ao sistema perceptual, que você percebe, é convertido em representações no primeiro sistema intermediário. O inconsciente, para que estas representações cheguem ao sistema intermediário central, que é o pré-consciente, elas enfrentam o crivo da censura e dos processos secundários submetidos ao princípio da realidade. Ou seja, nós temos o inconsciente aqui, depois nós temos o pré-consciente. Entre o pré-consciente e o inconsciente existe um sistema de censura. Então, as questões que chegam ao inconsciente, eles não voltam, porque é o inconsciente que processa a reação diante do estímulo externo que você sente. Você sentiu o estímulo externo, então o inconsciente processa. Ao processar, ele vem. Se não tivesse essa censura, o que aconteceria? A pessoa sente, vamos supor, uma questão sexual, o inconsciente processa, a libido atua e você imediatamente faz o quê? Reage no sentido da questão externa, ou seja, do desejo sexual.
Mas acontece que, como já disse, nós temos uma cultura, nós temos um sistema que depois Jung, ou seja, depois Freud vai chamar de superego, existe um sistema de censura que não permite. Então, para que possa atravessar a censura e chegar ao pré-consciente, ele só passa o que realmente dentro, o que é moralmente aceitável. Quando chega ao pré-consciente, então entra no consciente. Tudo que está no pré-consciente entra no consciente. Então, e o consciente tem o princípio da realidade. E nós vamos entender também o que é o princípio da realidade. Então aqui eu coloquei aqui exatamente o inconsciente, tem a censura, tem o pré-consciente e a consciência. Muito bem, essa estrutura que até hoje é válida. O que Freud colocou na segunda tópica é a maneira como tratar disso metodologicamente. Muito bem. Agora vamos falar sobre o sistema anêmico de recalque. Do pré-consciente à consciência, veja bem, nós temos a consciência, o pré-consciente e o inconsciente. Do pré-consciente à consciência, não há necessidade de dispêndio de energia e modificações, pois as representações do primeiro estão disponíveis. A segunda, contudo, veja bem, o que está no pré-consciente já vai direto no consciente. Contudo, muitas representações do inconsciente não passam pelo crivo da censura que está antes do pré-consciente e não alcançam então o pré-consciente para se tornarem acessíveis à consciência. Esses elementos que não conseguiram passar a censura para chegar no pré-consciente sofrem o chamado recalcamento. É o recalque. É o que produz a neurose. É o que produz o sintoma, é o que produz uma porção de coisas que nós vamos aprender aqui. Veja bem, ele entra. Tudo que você vê, você ouve, você sente, entra pelo sistema perceptual. Vai ao inconsciente, o inconsciente processa e responde. Mas o sistema de censura é um crivo. Se não conseguir atravessar o crivo, ele fica lá no inconsciente. E se torna o recalque. Se ele conseguir passar, chega no pré-consciente, então não foi recalcado. E vai para a consciência e a pessoa reage, sem problema nenhum. Muito bem. Então vamos entender um pouquinho mais. Como se manifesta o material recalcado. Esse material recalcado, que chegou ao inconsciente, essa percepção chegou ao inconsciente e não conseguiu atravessar o crivo, é o material recalcado. Não raro, irá se manifestar ao sujeito através de modos de regressão. É o que Freud chama de regressão. Quais são? São 4. Parapraxias é um nome que é dado para os atos falhos, parapraxias, ou atos falhos, os xistes, os sintomas e os sonhos. São 4. Ou seja, esse material que não conseguiu sair, que não passou pelo crivo, ele tem 4 possibilidades que acontecem com ele. Ou é parapraxia, atos falhos, ou é xistes, ou é sintoma, ou é sonhos. É dessa forma que ele consegue chegar à consciência. Veja bem, ele transforma isso e aí ele vem. A primeira tópica do aparelho ou do instrumento psíquico, como um aparelho dividido em 3 instâncias ou sistemas. Já falamos isso. O inconsciente, ICS, ICS, pré-consciente, PCS, e a consciência, o CS. Veja bem, eu coloquei aqui, no inconsciente, até a censura, tem 4. Parapraxias, ato falho, xistes, ou xistes, sintoma e sonhos. Esses elementos, tá, são esse material recalcado que se transforma num desses 4. Ou ele se transforma num ato falho,
Ou ele se transforma em xistes, ou ele se transforma em sintoma, ou ele se transforma em sonho. E aí ele consegue vir para o pré-consciente. E do pré-consciente, como o passo já está livre, ele vem para a consciência. Vamos continuar. O princípio da realidade. O que é o princípio da realidade? O processo da civilização humana não permite que o organismo haja apenas sobre reações de descarga psíquica. Veja bem, você percebe, vai no inconsciente e você descarrega. Aí se a humanidade não estaria em pé até hoje. Já imaginou? Você sente um objeto sexual está na sua frente, vai lá, você sente o desejo sexual e você descarrega. Aí acontece um monte de coisa. Aí a sociedade, não existiria a sociedade. Tá? Existiria estupro e tal, o que você imaginar. O processo de civilização humana não permite que o organismo haja apenas sob reações de descarga psíquica. Veja bem, realizando o prazer dele. Redução do sistema da tensão psíquica de forma desenfreada, mas que tenha que se envolver dentro das limitações e interdições morais. Aí entra a introjeção dos traços culturais do seu meio simbólico social, que mais tarde Freud vai chamar de superego, que impedem a realização do prazer ou da gratificação imediatos, impondo limites da realidade, criando uma censura embasada na consciência moral e nos valores do sujeito, e resistências psíquicas. A esse processo Freud chamou de princípio da realidade. Ou seja, o inconsciente, o pré-consciente e a consciência funcionam como um relógio, tendo em consideração o princípio da realidade. Não é a realidade pura e crua que está aí, é a realidade para ele, para o sujeito. Essa realidade vai se formar de acordo às limitações e interdições morais, é lógico. Porque esses estímulos vão para o inconsciente, ele vai passar por uma censura, vai se transformar naqueles elementos que falamos, por parapraxia, xistes, sintomas, sonhos, mas não vai poder vir dessa forma de qualquer jeito. Porque existem essas resistências psíquicas e aí vem para o pré-consciente e a consciência. Isso chama-se princípio da realidade. Eu percebo e reajo com a realidade de acordo com meus princípios morais e éticos. Veja bem. Então, quando um sujeito não tem esses princípios da realidade, ou seja, não tem esses valores sociais, ou seja, valores éticos, então o problema é um caso de psicanálise. Vamos continuar. A base da nossa personalidade. Como é que funciona isso aí? De acordo com Freud, o que descrevemos como nosso caráter baseia-se nos traços nêmicos de nossas impressões, adquiridas há tempo. Além disso, as impressões que causaram maior efeito em nós foi da nossa primeira infância, que são precisamente as que quase nunca se tornam conscientes. Estão lá. Assim, para Freud, a base da nossa personalidade está na infância. Mas, como sabemos, fica armazenada de forma inconsciente. Aquilo que diz em Provérbios, ensina o menino o caminho que deve andar, que ele não vai se desviar. Se o menino não for educado,
não foi direcionado, então a personalidade dele vai depender de como foi a infância dele. Se nós estamos observando na sociedade moderna uma série de problemas, que não vou citar aqui, tá? Porque esta é uma aula de psicanálise, não é aula de moralidade. Se a sociedade está assim, do jeito que você possa imaginar, então o que acontece? É a questão da infância. Eu não vou culpar os pais, mas foi a infância que formatou, tá? O problema está na infância, tá? Essa é a base da nossa personalidade. É como se a infância fosse o cimento de um edifício. E em cima desse cimento, dessa estrutura, tá? Foi levantado o edifício, que pode durar muito tempo ou pode ter problemas. Vamos continuar. Vamos falar então do inconsciente. Veja bem, vamos falar do inconsciente, pré-consciente e inconsciente. E esses 4 elementos que nós falamos aqui, que é a parapraxia, o sintoma, os xistes e o outro. Muito bem, vamos lá. 8 características do inconsciente. Eu estabeleci 8 características do inconsciente. Nesse inconsciente aqui, eu chamo aqui, mas na realidade é uma metáfora. Primeiro, no inconsciente não existe a negação. Não. Tudo é permitido. Tudo é sim. Segundo, os representantes pulsionais exigem a satisfação. O inconsciente exige a satisfação. Veja bem. Por isso que a criança tem muitos desejos. Você não pode satisfazer todas as vontades da criança, porque senão você está, de certa forma, não é um julgamento que eu estou fazendo, você não está educando esse inconsciente, não está colocando os limites éticos para esse inconsciente. Porque o inconsciente os representantes pulsionais exigem satisfação, querem satisfação, não querem nem saber. 3. O inconsciente ignora a realidade, ele não quer saber da realidade. Que a realidade, o que seria a realidade? A realidade é uma sociedade montada, em que existe o Supremo, existe a Câmara, existe as leis, existe uma sociedade que deve ser respeitada para que as pessoas possam conviver, que senão voltaríamos à idade da pedra. Tá? Então, a realidade consta disso tudo. O inconsciente ignora isso tudo. Ele não quer saber da realidade. Ele quer saber da sua satisfação. Já que nem negação ele tem. Eu estou falando do inconsciente, não é do ser humano. 4. Os processos inconscientes são atemporais. Ele não tem tempo. Ele está o tempo todo, pode ser à noite, de manhã, tarde, pode ser de ontem, amanhã, de qualquer hora. 5. Passado e presente se relacionam por relações de semelhança e contiguidade. Não existe uma sequência temporal. O que você fez hoje, você quer fazer hoje. O que você fez ontem, quer fazer hoje. Pela semelhança ou contiguidade. Como dizem na antiga Roma, costume é vera lex. Se você deixar uma vez, na segunda, deixar, na terceira é vera lex, já vira costume. Ele se relaciona por o quê? Por contiguidade, por semelhança e vai embora. 6. A energia livre imóvel, procura ser imediatamente descarregada, de forma rápida e direta, permitindo os processos de deslocamento e condensação. Ele é rápido. O inconsciente, e já foi provado pela física quântica, que ele trabalha com a velocidade da luz. Então ele é muito rápido.
Ele tem uma reação impressionante. 7. A ausência de contradição, de negação e de temporalidade. Veja bem, não existe contradição, não existe negação, não existe temporalidade. Imagina então o que nós somos. E 8, finalizando, a possibilidade de substituir a realidade externa pela realidade psíquica. Eu não quero nem saber o que está lá fora, o que vale o que está no meu inconsciente. Imagina, eu só quero que você imagine, um ser humano com todas essas 8 características. Seria, sem dúvida alguma, um monstro. Mas eu estou falando do inconsciente, não estou falando do ser humano. Eu estou falando do inconsciente do ser humano. Esse inconsciente que está aqui, tá? Diríamos assim, na parte posterior, né? Vamos chamar assim, isso é uma metáfora, mas que para sair para a consciência, para agir, ele tem uma censura para chegar ao pré-consciente. Ele transforma, o inconsciente é uma máquina fantástica. É um computador quântico que transforma. E aí produz uma série de coisas para que você possa conviver com essa realidade. Naturalmente, meu caro amigo, nos primórdios da sociedade, deve ter sido assim. É ou não é? Os neandertais, sei lá, não estou fazendo um julgamento, estou fazendo uma imaginação. Quando ainda não existia, diríamos assim, a realidade social, tá? O que ele queria, acontecia. Pronto. Mas nós temos, ao longo da época, a sociedade se formatando, criou leis que foi introjetando-se na mente humana e criou a censura. Essa censura é o legado das leis, dos costumes éticos da sociedade humana. E que, graças a Deus, são os elementos que fazem com que a sociedade esteja em pé. Apesar de que agora existe um movimento que estão acabando com essa censura e eu não sei o que vai acontecer. Eu confesso. Vamos falar do pré-consciente agora. Já falamos do inconsciente. Vamos falar do pré-consciente. Essa aula é um pouco longa. Veja bem que nós estamos falando da primeira tópica. Quando falar da segunda tópica, talvez tenha que dividir em 2. Talvez tenha que ser mais longo, tá? 7 características do pré-consciente. Já falei do inconsciente. Vamos falar do pré-consciente. Entre o pré-consciente e o inconsciente, já falamos isso, existe a censura, cuja função é impedir que certos conteúdos situados no inconsciente tenham livre acesso ao sistema consciente. O pré-consciente é como se fosse uma barreira. Não é o pré-consciente. Atrás do pré-consciente, ele tem uma censura atrás. É como se fosse um muro forrado com uma censura. Tá? Se esses conteúdos não passarem para o pré-consciente, é porque sofreram o processo de recalcamento. Se você teve um estímulo, o estímulo você tem o tempo todo. Agora está a televisão, está as redes sociais, você está cheio de estímulo. Nunca o ser humano teve tantos estímulos como hoje. É impressionante. Esses estímulos chegam nos seus ouvidos, nos seus olhos, o tempo todo, 24 horas por dia. Mas muito desses estímulos, esses conteúdos, não passam do inconsciente para o pré-consciente. Se não passarem, é porque estão recalcados. É porque sofreram o recalcamento.
Porque se forem liberados no sistema pré-consciente, os representantes de atos psíquicos não enfrentam nenhuma resistência de se tornarem conscientes. Então imagina uma pessoa que tem um problema mental, nós vamos falar do psicótico, de outra questão, né? Cujo sistema é diferente, tá? Então o que acontece? Ele não tem a censura e vem, então não enfrenta nenhuma resistência e vão embora. 5. Associa-se integralmente ao princípio da realidade. O pré-consciente, ele tem um acordo com a realidade. O pré-consciente, ele percebe que a realidade tem que ser assim. Quando você chega numa festa, vamos supor, numa festa, tá, social, você vê as pessoas bem vestidas, é lógico que você não vai gritar, que você não vai fazer escândalo. Por quê? Porque você percebe que existe uma realidade. E esse pré-consciente está integrado com a realidade. 6. O princípio da realidade opõe-se ao princípio do prazer, que é dominante no inconsciente. Veja bem, esse princípio da realidade que o pré-consciente tem é totalmente oposto ao inconsciente dominante. Lógico, porque tudo que está no inconsciente, ele tem que ser crivado, tem que passar pelo crivo, para chegar no pré-consciente e chegar no consciente. 7. No princípio da realidade, busca-se obter o prazer de acordo com as condições oferecidas ou impostas pela realidade. Percebe? Esse é o princípio da realidade do pré-consciente. Eu me lembro uma vez, eu vou contar uma história engraçada. Eu tinha um assessor, eu viajei para Altamira, onde fiz um trabalho social de 85 a 90. E eu ia de carro até Belém. E em Belém tem o Castelo, um restaurante chique, fica no Castelo. Mesmo de lá você vê a Guaíba, né? É uma coisa fantástica. E são comidas finas. E meu assessor é uma pessoa que não tem ignorância, que não tem cultura. É apenas assessor, o guarda-costas que eu levava, porque Altamira não era fácil. E chegamos lá e aquelas pessoas chiques, né, estavam lá, eu fui pedir a um menino, pedi o cardápio, e ele me sai com a história de que queria comer feijão. É lógico, num restaurante daquele não ia ter feijão. Talvez tenha até, mas não era apropriado para um restaurante de alta linha ter feijão. Meus amigos, fez um escândalo violento, brigou, porque eles queriam comer feijão. Isso significa o quê? Que ele não tinha o princípio da realidade. Ele tinha que procurar o prazer de acordo com as condições referidas, oferecidas e impostas para a realidade. Estou falando essa história justamente porque a minha experiência é interessante, né, dentro desse quadro. Mas antes de entrar nos outros elementos, ou seja, antes de entrar na consciência, eu quero falar sobre a catexia. A catexia é uma palavra que você tem que entender. Você, como psicanalista e como estudioso da psicanálise, você tem que entender o que é a catexia. O que é a catexia? Catexia é um processo pela qual a energia libidinal, porque no inconsciente existe a energia libidinal, disponível na psique e vinculada à representação mental de uma pessoa ou ideia.
vou explicar. Vou dar um exemplo. E o próprio Freud que está dando um exemplo. A raiva que você sente contra uma pessoa, você tem raiva do João, é uma catexia, ou fixação de energia na representação mental dessa pessoa, do João. Não é do João, da representação do João. Veja bem, então o inconsciente, quando você tem uma raiva do João, é diferente, o João que eu represento aqui dentro e o João que está lá fora. O João que entra na minha mente, o inconsciente catexiza, cria uma catexia, joga energia, energiza, vamos chamar assim, a ideia que você joga lá no João. Então, ele sente, no inconsciente, produz uma catexia tão grande, que é uma raiva, que eu transmito para a pessoa. Coitada da pessoa, não tem nada a ver com isso. Então, não é exatamente o objeto que está lá fora. Essa é a catexia. A catexia, por exemplo, vamos supor, a catexia só o ser humano que tem. Eu costumo dar um exemplo diferente. Um cão, um cachorro, a catexia dele não funciona do jeito que o ser humano. Ele tem o sistema de sexo. Ele vê um cão, um cio, vamos chamar assim, e automaticamente, pelo instinto, ele quer sexo. Veja bem, então é diferente. A catexia dele já está direcionado, é um instintual. Se vê comida, ele quer comer. Se quer ver isso e tal. São elementos básicos. O ser humano é diferente, porque entra o livre-arbítrio. Eu posso jogar a minha catexia para qualquer coisa. Eu posso jogar, por exemplo, mentalmente ou inconscientemente, a catexia num carro. E achar que o carro é mais importante que a esposa, o carro é mais importante que a casa, o carro é mais importante do que qualquer coisa. O dinheiro também, pessoas que jogam a sua catexia no dinheiro, então o dinheiro é o mais importante da vida, o resto não interessa. Deu para perceber? É um processo pelo qual a energia libidinal disponível aqui na psique é vinculada a uma representação mental de uma ideia. Eu tenho uma ideia e eu catexizo de acordo a isso, a minha vontade. Depende de mim a catexia. Se eu tenho um grande ideal, eu posso catexizar através de meditações, através de representações, e eu vou em busca dessa ideia. E consigo, porque eu catexizei aquela ideia. Toda a minha energia libidinal foi para aquela ideia. Isso é catexia. Está representado aqui. No inconsciente tem a catexia, tem a censura aqui. Eu tenho a ideia, a consciência olha o que está lá fora e tem a ideia. Essa ideia é catexizada pelo inconsciente. Quando jogo em cima do que está lá fora, veja bem, existe a ideia e existe a catexização. Ou seja, isso aqui é uma ideia catexizada ou energizada. Essa é a melhor forma de explicar a catexia. Isso é importante entender. Podemos então falar agora do consciente, sistema percepção, consciência, PC-PT-CS. A função principal do sistema consciente consiste na recepção de excitações provenientes do mundo externo ou do interior do sujeito. O consciente não se deixa marcar por nenhuma excitação, sistema de traços mnêmicos.
Mas por quê? Tem aqui até um desenho em que a consciência é apenas um pedaço, mas o inconsciente é enorme. Isso ilustra muito bem o que Freud vai falar aqui agora, em 1915. Veja bem, o que ele diz? O conteúdo da consciência é muito pequeno. Todo o conhecimento que você tem está lá no inconsciente. O conteúdo da consciência é muito pequeno, de modo que a maior parte do que chamamos conhecimento consciente deve permanecer por consideráveis períodos de tempo num estado de latência, isto é, deve estar psiquicamente inconsciente. O inconsciente, diríamos assim, é mais ou menos uma camada fina, apenas o contato com a realidade. O que mexe realmente é o inconsciente, que passa pelo sistema de censura, vai para o pré-consciente e o consciente trabalha. Então a estrutura maior é o inconsciente. É por isso que Freud, que a psicanálise estuda o inconsciente. Não adianta estudar a consciência. A consciência, para Freud, é muito pequeno. É mais ou menos apenas o final do processo. Vamos então agora partir para completar o estudo da primeira tópica. Vamos falar dos 4 materiais inconscientes que Freud chama de regressão. Que são as parapraxias ou atos falhos, que são os sintomas, são os xistes e são os sonhos. Vamos falar desses 4. O retorno ao material inconsciente foi chamado por Freud de regressão, porque ele vai lá, né, você percebe, entra no inconsciente e depois volta. Ao voltar, ao regressar, diríamos assim, esses vacilos, tropeços ou forma de regressão são 4. As parapraxias é o nome dado aos atos falhos. Os sintomas, os xistes e os sonhos. Vamos falar da parapraxia, ato falho ou função falha. Nas conferências introdutórias à psicanálise de Freud, 1990, é um livro, referência a um livro. Fala de um fenômeno peculiar, presente no cotidiano de todos os indivíduos, portanto, não ocorrendo somente com neuróticos e psicóticos. Freud fez questão de falar isso numa conferência. Ele disse assim: vocês acreditam que isso só funciona com neuróticos? Não, todo mundo tem essa parapraxia, esses atos falhos ou a função falha. Em síntese, a parapraxia ocorre quando há 2 intenções. Uma perturbadora consciente, está aqui na frente, uma perturbadora consciente, e uma outra perturbadora inconsciente, divergente. Tá? Aqui é A, aqui é B. Esse é divergente e esse é perturbadora e esse também é perturbador. Divergente e algumas vezes opostas. E sob determinada circunstância, sem que o sujeito deseje conscientemente, a falha ocorre e ele acaba expondo uma intenção que não gostaria de expor. Dizemos então que esta intenção perturbadora inconsciente se sobrepôs a outra perturbadora inconsciente. Aí é ato falho. Então o ato falho revela alguma coisa do inconsciente. Ou seja, existe uma questão consciente perturbadora, existe uma algo inconsciente perturbador, e quando vem, que acontece? Acaba expondo a intenção que não gostaria de expor, que está no inconsciente, e se expõe sobre a questão consciente, e então acontece. Esse é o ato falho, segundo Freud. Ele é muito usado na poesia, nos teatros e por aí afora. São as parapraxias, acontece com qualquer indivíduo, qualquer sujeito.
Vamos falar agora dos xistes. Nós estamos falando dos 4 materiais inconscientes que constam da regressão. Os xistes. Freud concebe que o xiste e a sua relação com o conteúdo inconsciente, advindo diretamente do sistema mais arcaico do aparelho psíquico humano, o inconsciente. Ele vem de lá. 2. Além do mais, ideias que pareceriam, num primeiro momento, contrastantes, passam a ter uma relação sobremaneira inusitada, a partir de um juízo cômico realizado pelo sujeito. Uma situação sintáxica que, de uma maneira geral, não despertaria nenhum sentimento de humor, passa a ter comicidade semântica por tornar-se desconcertante e reveladora. Meu amigo, um xiste feito por alguém, na realidade, revela um problema inconsciente. Revela um problema. Ele não faz um xiste simplesmente porque ele é profissional de fazer xiste. Não. Ele faz xiste porque existe uma questão interna, tá? Numa situação sintáxica e, de uma maneira geral, não despertaria nenhum sentimento de humor, passa a ter comicidade semântica por tornar-se desconcertante e reveladora. Todo xiste, não estou falando piada, estou falando xistes, ele é desconcertante e também revela alguma coisa do próprio sujeito que está falando, a não ser que ele esteja contando xiste de outra pessoa. Um outro aspecto relevante para essa análise inicial do xiste é o seu caráter de brevidade. Se fosse de outra forma, não seria então xiste. Ele é automático, ele é rápido e revela. Revela o que está no inconsciente. Através do xiste que a pessoa faz, tá? Numa situação desconcertante e reveladora, você consegue perceber o que ele está pensando, o que ele é, o que está no inconsciente dele. E veja bem que a função do psicanalista é descobrir o que está no inconsciente. Essa é a nossa função. A nossa função não é trabalhar com a consciência, é trabalhar com o inconsciente. O tempo todo, ao longo desses 24 vídeos, nós vamos trabalhar com o inconsciente. Por isso é que a psicanálise jamais será, diríamos assim, oficializado, embora tenha um curso, uma faculdade que está oferecendo curso, mas independente dessa faculdade, jamais o inconsciente vai ser estudado por uma instituição. Ele não pode ser sistematizado. Vamos falar agora do terceiro, os sonhos. A terceira parapraxia, o terceiro material inconsciente da regressão. O sonho, de uma maneira genérica, porque nós vamos ainda estudar interpretação de sonho, que é um outro vídeo, não é agora. Só que os sonhos só fazem parte desses elementos que estão entre o inconsciente e o sistema de censura. O sonho, de maneira genérica, são formas de realização figurada de desejos que não passaram pela censura e ficaram imersos no inconsciente. Havia um desejo no meu inconsciente. Ele quis passar pela censura, não conseguiu, então ele volta e fica no inconsciente. Então ele faz a elaboração, diríamos assim, elaboração onírica, isso chama-se elaboração onírica, tá? Porque há uma elaboração e aí produz os sonhos. E os sonhos, então, tem passe livre quando você está dormindo, tem sonho. É bom que você tenha costume de lembrar-se do sonho e anotar, talvez, porque é uma forma de você conhecer, e o sonho tem que ser interpretado, porque não são simbólicos.
É uma forma até de enganar a censura e passar pela censura. É como existe na fronteira, existe as pessoas que cuidam da fronteira, então você se veste, se transveste de uma outra coisa e você consegue passar. O sonho é assim. Então ele tem que ser interpretado, porque são símbolos que atravessam a censura, vêm para o pré-consciente, e se você souber interpretar, você vai conhecer o que está acontecendo no inconsciente. Não existe sonhos que não tenha significação. Todo sonho tem significação. Então as pessoas dizem assim, não, o meu não tem o meu sonho não dá para explicar. Não, dá sim. Depende de quem está estudando o seu sonho. Freud dá o nome de elaboração onírica ao processo de transformação desses pensamentos oníricos, material inconsciente que mantém seu estado ocultado nos sonhos, à concretização de um sonho, e se manifestam na concretização de desejos recalcados. Tal elaboração é pautada por alguns processos psíquicos, os mais relevantes de acordo com o autor são condensação, deslocamento e transformação. É o que nós vamos estudar depois na interpretação de sonho. Agora vamos falar de sintoma, para terminar, só que esse é o mais complicado. Os sintomas. Na conferência 17, o sentido sintoma de Freud, das que já foi mencionada, Conferências Introdutórias à Psicanálise, Freud, 1990, num livro, faz uma crítica à psiquiatria tradicional daquela época, por considerar as apresentações sintomáticas apenas em sua forma, em sua exposição formal, entendendo pouco da sua etiologia, ou causa e origem desses sintomas. A tese que Freud defenderá durante toda a sua conferência é de que todos os sintomas, assim como os xistes e as parapraxias, possuem um sentido relacionado às vivências inconscientes do sujeito, que é acometido por tais. Vamos explicar melhor. Vamos falar, por exemplo, da neurose obsessiva. Para sustentar sua tese, Freud aborda a neurose chamada neurose obsessiva. Ele diz, esse tipo de neurose, segundo Freud, manifesta-se de fato de um paciente se ocupar de pensamentos em que realmente não está interessado. Ele não está interessado nesse pensamento, mas ele se ocupa dele. De estar cônscio de impulsos dentro de si que lhe parecem muito estranhos. Está ocorrendo para ele pensamentos que lhe são estranhos, mas continua preocupado com isso. E de ser compelido a ações cuja realização não lhe dá satisfação alguma, mas lhe é totalmente impossível omitir e acaba fazendo. Isso é a neurose obsessiva. O neurótico obsessivo faz uma coisa que não queria fazer. Ele não tinha intenção de fazer. Ele não tinha nenhum desejo, nenhum prazer em fazer, mas ele faz. E por último, vamos falar do neurótico obsessivo. Neurótico obsessivo. O neurótico obsessivo é atropelado por pensamentos dos quais não consegue fugir. A princípio não possui nenhum significado para si. Não tem significado para si, mas não consegue fugir dele. Sendo impelido a comportamentos ritualísticos despropositais que o atormentam. Freud alertou os presentes naquela conferência, os médicos que estavam lá, de que, primeiro, não basta dizer ao paciente acometido que seus pensamentos são desprovidos de significado racional. Escuta, você não deveria fazer isso. Isso não adianta. Ou de que a sua conduta deve ser modificada, também não adianta. Pois ele próprio gostaria que isso acontecesse, ele gostaria de corrigir isso, mas não consegue controlar. Então tem que ter um outro método. Aí é que Freud sentiu a necessidade
de montar uma estrutura de uma metodologia melhor da psicanálise, e assim a psicanálise foi surgindo através de novas metodologias. A história da psicanálise é muito bonita. Freud era um gênio. E ele foi analisando e foi percebendo isso aí. Vamos falar, finalmente, finalizando, a diferença entre neurose e psicose. Neurose e psicose. Que muitas pessoas confundem, mas é bom você entender. Eu estou falando do ponto de vista de Freud. Freud diz que a neurose surge de um conflito entre o id e o ego. Isso foi já da segunda tópica. E que os desejos e forças provindo do primeiro, ou seja, do id, esbarram-se nas resistências, na censura, dos impedimentos da realidade, dando origem ao recalcamento. Esse material recalcado, então, resiste ao mecanismo utilizado pelo ego, apresentando-se na forma de sintoma. Então, veja bem, ele foi recalcado, esse material recalcado, então, resiste ao mecanismo utilizado pelo ego e vem a si mesmo modificado e apresenta-se em forma de sintoma. Isso ainda é bom, porque como está recalcado aqui, ele não fica lá, ele modifica, o inconsciente modifica, e então ele vem e apresenta no dia a dia, no seu consciente, como sintoma. Já a psicose é diferente. Por sua vez, resulta na dissociação do ego com o mundo externo. O ego se dissocia, se afasta, faz um corte com o mundo externo, fazendo com que o ego crie automaticamente um mundo interno para ele e um mundo externo lá fora. Processo oriundo, segundo Freud, de uma frustração ao id intolerável. Ele tinha um desejo muito grande e o id era intolerável, queria de qualquer jeito e não podia fazer. Dessa forma, a realidade externa vai ser cindida, vai ser cortada, vai ser afastada do ego. É uma fenda que aparece na relação do ego com o mundo externo. Então o psicótico ele corta a realidade. O neurótico não. O neurótico pega esse material que foi recalcado, então vem como forma de recalque e se manifesta na consciência como um recalque, realmente. E como um sintoma, que a gente chama de sintoma. Então o neurótico ainda tem uma solução. Ele tem consciência da realidade, ele lida com a realidade com o sintoma. O sintoma é a forma como ele lida com a realidade. O psicótico não. Ele simplesmente não lida com a realidade, ele faz o corte e pronto, acabou. Qual a diferença entre neurose e psicose? Ambos os fenômenos possuem patogenias semelhantes. Ambos resultam de um conflito entre o ego e o id, da segunda tópica, estou falando. Contudo, a neurose, falando da neurose, ao passo que essa neurose, o ego dispõe-se do recalcamento para lidar com a frustração, impondo forças de anticatexia do objeto-alvo da pulsão do id. Então, existe a catexia do inconsciente para cá, então o consciente cria a anticatexia, aí traz o elemento, então dá para vir o elemento, mas vem como sintoma. A psicose, diante de uma frustração intolerável, fazem com que o ego perca o contato com a realidade. É digno de nota que para o psicótico, os delírios, alucinações e fantasias são a sua realidade. Muito bem, aqui nós terminamos. De início, esse era o método psicanalítico da primeira tópica. Constituía numa elucidação e no desvelamento desses conteúdos, especialmente desejos pulsionais,
repreendidos pela censura que criva o acesso ao pré-consciente e em processos posterior à consciência. Contudo, com o desenvolvimento psicanalítico, Freud notou que não bastava iluminar com as luzes da consciência o material inconsciente. Era preciso elaborar. Para isso, o sujeito necessitava de tempo para elaboração. Aí foi que surgiu o conceito de resistência, transferência, elaboração, etc. e tal, que já pertence ao processo do desenvolvimento da psicanálise a partir de 95. O que nós falamos da primeira tópica é de 85 a 94, mais ou menos. Muito bem, meu amigo. Essa é a democratização da psicanálise. Os vídeos são gratuitos. Mas os que contribuir com um Pix de R$30 semanais por cada vídeo e enviarem o comprovante para esse telefone aqui, 6198-340-6692, imediatamente eu mando a apostila. E eu cadastro ele e eu vou cadastrando cada Pix que ele está enviando, e quando completar os 20 vídeos e os 20 Pix de R$30, ele vai receber o certificado de psicanalista e a carteira com o número de registro. Alguém me perguntou, e só fazendo isso já teria o certificado? É lógico, meu amigo. Eu estou aqui de 3 formas. Eu estou dando essa aula neste vídeo. Segundo, tem a sua apostila. E terceiro, eu estou à disposição de assessoria e orientação. O que mais você quer? Com todos esses elementos, você se forma. Não é a NPC que vai te dar o diploma, é você que vai ser o psicanalista, disse Lacan. Os que já são psicanalistas receberão um certificado de pós-graduação livre, naturalmente se contribuir com 30 semanal. Também receberão a apostila do módulo em PDF. O Pix é npc2018@gmail.com. Envia comprovante para esse SAP. As assessorias e dúvidas serão por esse telefone. No próximo sábado, dia 10 de junho, às 20 horas, nós teremos o módulo 4. Eu coloquei 3, mas é módulo 4. Tá? Esse aqui é o módulo 3, o próximo será o módulo 4. Naturalmente, você tem o primeiro vídeo que fala sobre o programa. Seja terapeuta, meu amigo. Seja psicanalista, acesse a npc.com.br, seja psicanalista, seja terapeuta, tenha o seu certificado, tenha a sua carteira, ajude as pessoas. Tantas pessoas precisam de ajuda. Você pode ajudar, você pode, lógico que você pode. Tantas pessoas precisam de ajuda, por que não? Você pode ser um psicanalista, você pode ser um terapeuta.